Graça e paz, amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para adorar, engrandecer o nome do Senhor e para ouvir e meditar na sua palavra. Nós queremos saudar a todos os irmãos que nos acompanham, também os nossos amigos que têm nos acompanhado pela internet. Sejam todos bem-vindos a este momento, para que a gente juntos possamos adorar e engrandecer o nome do Senhor. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Pedir para que o Senhor conduza este tempo, que nós adoraremos a Ele com leitura bíblica, com canções e com a exposição da sua palavra. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Obrigado, Deus, por mais este dia. Obrigado, querido Deus, por este momento que nós estamos vivendo agora. Obrigado por este momento que vamos adorar o Senhor, que vamos ouvir da Tua palavra, que vamos cantar cânticos ao Senhor, que vamos aprender um pouco mais a partir da exposição da Tua palavra. Querido Deus, nós Te adoramos e Te engrandecemos, nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem falado aos nossos corações através das mensagens, através dos cânticos. E, Senhor, então, neste momento, nós queremos nos prostrar diante do Senhor. Nós queremos Te adorar, nós queremos descansar, nós queremos Te ouvir, nós queremos cantar coisas que falam a Teu respeito. Nós queremos prestar um culto ao Senhor. Então, aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, fica com cada momento deste culto, porque ele é dedicado ao Senhor, e então toda honra e toda glória seja ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este meio, obrigado pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pelos pastores, por todos os irmãos que estão envolvidos, por cada irmão que tem ligado a sua TV, o seu celular, o seu computador e tem ouvido da Tua palavra e participado. Abençoa cada um, Senhor. Tudo isso, Senhor, eu Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, o capítulo 44. Capítulo 44 de Isaías, eu vou ler dos versículos 1 ao versículo 8. Isaías 44, de 1 a 8, com toda a reverência, acompanhem comigo a palavra santa. Diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir? Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Louvado seja o nome do Senhor, por causa da sua soberania, por causa do seu cuidado, o seu controle sobre as nossas vidas e toda a situação que nós estamos vivendo. Vamos adorar o Senhor com 3 cânticos, e o primeiro é o Deus que adoramos. Com toda alegria, adore ao Senhor.
fala com autoridade. Ao Deus que até os ventos lhe obedecem, uma palavra é suficiente para os mortos levantar. Nada é como Deus, o grande eu sou. És o Deus que adoramos, todo-poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. És o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Desceu desde seu trono para levar sobre os seus ombros nossa culpa e transgressão. Jesus, exaltado sobre tudo, nome sobre todo nome, e só nele a salvação. Dele seja a glória. Dele seja a glória e o poder, tudo é por Ele, para Ele. Dele seja a glória e o poder, tudo é por Ele. Glória ao nome do Senhor. Vamos continuar adorando. Tu somente és Deus. Tu não és um Deus criado. Vamos lá. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possa
possamos dar-te. É tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar a última. O cântico diz assim: perto quero estar junto a teus pés, pois prazer maior não é que me render e te adorar. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Adore com todo o seu coração. Faça dessa canção uma oração aí na sua casa. Perto quero estar.
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos cantar, continuar cantando todos juntos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, adora o Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós declaramos isso ao Senhor. Nós temos prazer em estar
em estar aos teus pés, em adorar o teu nome, Senhor. Essas palavras que cantamos são verdadeiras, Senhor. São oriundas de corações quebrantados, corações que te amam, corações que te adoram, corações que querem te louvar, Senhor. Então, atenta os teus ouvidos aos nossos louvores, ó Pai. Nos ensina agora, pela exposição da tua palavra, nos dá reverência, ó Pai, nos dá tranquilidade, acalma o nosso coração para que a gente ouça, Senhor, a tua palavra e aprenda mais do Senhor e adore ao Senhor com as nossas vidas. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade que nós temos. Muito obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, porque nós ouviremos a tua palavra agora. Querido Deus, tudo isso, Senhor, eu te peço com um coração agradecido pela oportunidade que o Senhor nos dá, por cada irmãozinho que está sentado, que está ouvindo, que está cantando e que agora será exposto a mais uma porção da tua palavra. Então te agradeço por isso, Senhor. No nome santo de Jesus é que eu oro. Amém. Ouviremos agora a palavra com o pastor Rubens. Deus abençoe a todos e tenha uma excelente semana. Olá, meu irmão e minha irmã. Estamos de volta em mais um domingo, onde temos o nosso culto de louvor e adoração. E depois dos cânticos, eu quero te convidar agora a meditar sobre um texto da Palavra de Deus. O texto para a nossa meditação deste encontro está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Mateus, capítulo 7, 24 a 27, uma passagem bastante conhecida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Esse é o texto para a nossa meditação. Texto bastante conhecido como os dois construtores. O construtor sábio e o construtor tolo ou imprudente. Quero adiantar dizendo que esta é uma palavra de advertência. E como nós veremos, Jesus ele não fala no final daquele que foi abençoado porque praticou a sua palavra. Não. A ênfase aqui, nesse texto, a ênfase cai sobre aquele que não vai suportar o que vem aí. E o que é que vem aí? Uma devastação, da perda total. Mas nós vamos entender o que Jesus está nos dizendo por meio deste texto santo aqui. Nesta passagem, Jesus está na Galileia, em um de seus mais conhecidos discursos. Esse aqui é o famoso Sermão no Monte. Jesus que começou o sermão, lá naquele comecinho, com as bem-aventuranças, agora ele está terminando. E para terminar, ele conta uma parábola. É assim que ele termina este sermão. Esta parábola faz parte de um conjunto de 5 advertências. A primeira destas advertências, depois, por favor, você confere, está no versículo 13. Ali começa a primeira advertência, e ela fala sobre as 2 portas. A segunda advertência é sobre os falsos profetas, e começa falando no versículo 15. A terceira advertência é sobre as 2 árvores, aquela árvore boa e a árvore má, com os seus frutos. A quarta advertência fala dos que dizem seguir Jesus e até fazer coisas impressionantes no nome dele, mas nunca tiveram relacionamento com o Senhor. E agora, a última advertência no finzinho do sermão sobre os 2 construtores, aquele que é sábio e o outro que é imprudente, um tolo.
Esta é uma pequena parábola, mas o seu conteúdo é mais uma prova do grande amor de Jesus por aqueles que ainda têm tempo de se acertar diante desta seríssima advertência. Mas no final a gente vai falar mais sobre isso. Vamos então à parábola. Temos aqui no versículo 24, Jesus falando sobre todos os que ouvem e praticam suas palavras. Ouvir, meus irmãos, é uma coisa muito fácil. A gente não se esforça para ouvir. Você até se esforça para abrir os olhos, não é isso? De manhã principalmente. Mas para ouvir, não. Os ouvidos já estão abertos. É fácil. E a gente ouve os sons de vozes e de barulhos, até mesmo sem querer, quando nós estamos distraídos. Agora, ouvir com atenção, com vontade de saber o que está sendo dito, isso aí é para poucos. Só mesmo os que querem aprender dedicam atenção ao que está sendo dito. Mas Jesus não para aqui, porque o ponto final do discipulado não é só aprender. O Senhor está se referindo também e principalmente a praticar. Por quê? Porque eu vou demonstrar, com a minha prática, se eu acredito e confio naquele ensino que eu recebi. É assim qualquer coisa da vida. Na escola, nos relacionamentos. Os primeiros ensinos que nós tivemos foram com quem? Esses ensinos? Com os nossos pais. E eles diziam para a gente fazer certas coisas. Ensinavam e esperavam que nós fizéssemos. Isso, desse modo, a gente estava colocando em prática que a gente confiava. Do mesmo modo, eu só vou confirmar, eu só vou testemunhar publicamente que eu confio, que eu tenho confiança em Jesus, praticando seus ensinos. Não basta simplesmente ouvir o que Jesus diz, e isso não ter influência alguma na minha vida. Não adianta nada. Aquilo que eu ouço de Jesus, ou seja, a palavra que vem dele, tem de ter um efeito em mim. E aqui não significa também ter carinha e jeitinho de gente religiosa. Não é parecer gente boa e nem se esforçar para ser gente do bem, como muita gente fala aí hoje em dia. O que Jesus está dizendo é alguém colocar em prática o que ele diz, não o que eu acho que é legal para um evangélico. Porque se eu começo a inventar coisas, se eu quiser seguir o que minha cabeça pensa, o que é a verdade espiritual, se eu entender que verdade é aquilo que eu penso que é, então sabe o que é que eu estarei fazendo? Eu estarei dizendo e fazendo para o mundo inteiro que as minhas obras que são santas e boas. E isso é um grave erro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui no Sermão no Monte, no capítulo 6, versículo 19, Jesus nos diz que a gente não deve ajuntar tesouros na terra. Não é isso que ele fala? Mateus 6, 19, ele fala sobre isso. Mas nesse mesmo sermão, no capítulo 5, versículo 44, Jesus também diz que eu devo amar os meus inimigos. Está ali. Porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí eu paro e penso, aí começo a esticar ali, cortar acolá, racionalizar. Se eu devo amar meus inimigos, então o que eu devo fazer com aqueles que eu já amo e amo demais? Como, por exemplo, a minha família. Então eu começo a pensar só em riqueza e mergulho de cabeça nos negócios, sempre em busca de mais. E aí, para dar uma pitadinha de santidade, eu digo para todo mundo que eu estou servindo minha família. E tudo que eu estou fazendo, eu faço porque amo minha família. Estou sendo bíblico. Irmãos, isso é torcer e desconsiderar a palavra de Jesus. As minhas obras sempre serão reprováveis quando elas forem fruto dos meus princípios, quando partir
Vou usar aqui uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas para a gente se comunicar, porque é um termo muito usado hoje em dia, então vamos lá. Se partir da minha moral e da minha ética, quando isso parte da minha moral e da minha ética, que a Bíblia chama de princípios, os princípios de Deus são eternos, não mudam. E eu não gosto de usar esse termo porque moral e ética variam com o tempo. Mas para você entender, se eu estou usando alguma coisa que é fruto da minha moral, da minha ética, as minhas obras não valem nada, serão sim reprováveis. Mas as minhas obras, olha só que coisa interessante, as minhas obras, elas serão santas e boas. Se elas forem ordenadas por Jesus, se elas vierem da palavra do Senhor, se elas vierem dos preceitos, dos fundamentos, dos princípios do Senhor, aí sim, quando eu faço, essas obras são santas e são boas. Por isso, nós temos de ter vontade de pôr em prática as palavras de Jesus. E o nosso texto está falando sobre isso. Só que ele ensina ainda que eu tenho de ter vontade de fazer o que Jesus diz, mas não só por obediência. Não é só por obediência, mas também por prudência. É o que a palavra que é usada aqui no nosso texto. No versículo 24 fala sobre o homem prudente. Porque há quem obedeça, mas obedece cegamente. E esse daí é aquele que obedece sem motivo, só porque o outro mandou. Agora, quem obedece, porque o que é dito é algo que ele vê que é sensato, é correto. Esse é chamado de prudente. Prudente é a mesma coisa que sábio. E aqui Jesus diz que ouvir e praticar suas palavras é coisa de gente sábia. Sábio é uma palavra que só aparece em Mateus nas parábolas. Veja bem, eu não disse que essa palavra só aparece em Mateus. Aqui em Mateus, quando ela aparece, ela só ocorre nas parábolas. Foi isso que eu disse. Então, esta palavra, sábio, significa alguém que não somente conhece a verdade, mas alguém que também age sobre aquela verdade que essa pessoa conhece. Portanto, é chamado de sábio quem percebe a presença de Deus em alguma coisa e age nisso. E é isso que Jesus está dizendo. O que ele está falando tem Deus na palavra dele. A partir daí, Jesus passa a contar uma pequena parábola para aprofundar isso que foi dito. Só que antes de entrarmos na parábola, é bom ser dito aqui que tudo isso não tem nada a ver com teoria e prática. Hoje em dia, a gente tem mania de falar nessas categorias, né? Teoria e prática. Olha, eu vou dizer para você que esse entendimento, com essa divisão entre teoria e prática, isso aí é uma coisa muito recente. Bom, quando eu digo recente, é em termos assim bíblicos, né? Já tem séculos. Mas perto da Bíblia é uma coisa recente. Então, não faz parte dos tempos bíblicos, é uma coisa mais moderna. Então, naqueles dias, nos dias da Bíblia, as pessoas não faziam esta distinção, essa diferenciação entre teoria e prática. E o motivo é que as pessoas só entendiam ensino como alguma coisa que pode ser colocada em prática. Ninguém naqueles dias entendia um ensino que não dava para ser praticado. Achava que isso era uma loucura. Então, quando a gente ouve hoje em dia que fulano é um cristão só na teoria, olha, se alguém lá naquela época entrasse numa máquina do tempo e viesse para os nossos dias, chegasse aqui hoje em dia, para essa pessoa isso não faria o menor sentido. Quem estava vivendo lá naqueles dias bíblicos. Não existe esse negócio de cristão teórico. Por isso, não se pode dividir os ensinos de Jesus como pura teoria de um lado e também a prática do outro. Qual é a prática desse ensino? Isso não existe. A prática do ensino é você praticar o ensino. As palavras de Jesus e a prática delas fazem parte do mesmo pacote. Eu poderia dizer fazem parte da mesma cesta básica. Vem tudo junto. Não podem ser divididos. Devem ser entendidos, portanto, de modo integral. Eu acho que eu já enfatizei bastante esse ponto.
Muito bem, a Bíblia, quando diz para se praticar o que é ensinado, está indo contra a ideia, então, de dividir o ensino, que deve ser praticado em teoria e prática. É assim que o ensino tem que ser vivido, teoria e prática, uma coisa só. A parábola, então, vamos entrar nela, ela nos diz que quem ouve e pratica as palavras de Jesus é como um homem prudente, e esse prudente aqui é o sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. O que Jesus quer dizer com isso? O que ele está querendo dizer com isso aqui? Bom, para responder essa dúvida, nós precisamos entender primeiro o significado de construir sobre a rocha e qual a importância disso. Essa explicação, ela começa com uma verdade bem simples. Em relação às casas, às nossas casas, as pessoas, elas estão muito preocupadas mesmo com o quê? Você já parou para pensar nisso, em relação à tua casa? Bom, geralmente as pessoas se preocupam com o quê? É com a cor da tinta, é ou não é? Oh, essa tinta aqui não, eu prefiro a outra. Ah, essa aqui não ficou muito boa, não caiu bem. Ou essa ficou no jeito. Então a gente pensa mais na cor da tinta que vai usar na hora de uma reforma. Se vai colocar uma grade ou então um muro na casa, é uma preocupação. Ou então, como economizar para construir uma área de lazer na casa, com a churrasqueira, é ou não é verdade? Oh. Mas é claro que tudo isso é muito gostoso e, olha, sinceramente, eu nem acredito que exista alguém que não queira para si estas coisas. Agora, o problema está quando isso é que é o mais importante. Bom, eu não estou falando aqui de casa real só, mas da ideia que está por trás de tudo isso. Estamos falando de como estamos conduzindo nossas vidas. E para que fique mais claro o que se pretende dizer, devemos aceitar o fato de que nós somos como boa parte dos políticos. É isso mesmo, eu vou explicar. Um político, principalmente aquele que está no executivo, aquele que tem um cargo assim executivo, um político ele não gosta de fazer aquelas importantíssimas obras de esgoto, assim em um bairro, em uma cidade. Por que eles não gostam disso? Por quê? Por que nós temos falta de esgoto e água tratada, esse tipo de coisa? Por quê? Porque na hora que está fazendo essa obra, é aquela agitação, não é verdade? Muitos caminhões, muitos trabalhadores, até o trânsito fica impedido, então todo mundo está olhando aquela movimentação. Mas depois que aquele movimento todo de construção se acaba, as obras do esgoto, do saneamento, da água tratada, onde é que essas obras ficam? Ficam onde? Ficam debaixo do chão, longe da vista das pessoas, e aí ninguém vê. Nós somos do mesmo jeito. A gente gosta de fazer propaganda daquilo que aparece em nós. E a gente não quer fazer propaganda daquilo que é lindo, mas para Deus. Como, por exemplo, um coração quebrantado e um espírito abatido, como nos diz o Salmo 34, 18. Por isso, tirando os profissionais do ramo, esses sim estão envolvidos. Quando a maioria das pessoas está procurando ou querendo construir uma casa, qual é o padrão de avaliação delas? O que é que geralmente chama a atenção das pessoas quando vão alugar ou comprar um imóvel? Bom, o que geralmente se observa é se a casa é feia ou bonita, se a casa é nova ou com muito tempo de uso. Essa casa é grande ou é pequena? É confortável ou apertada? Se tem uma boa vista de onde ela está ou não? Se é uma casa com vários recursos ou muito pobre? Olha, nem o preço vem em primeiro lugar quando as pessoas estão avaliando uma casa. Tanto isso é verdade que só depois que os olhos escolheram a casa é que se busca saber o preço, não antes. Não é verdade? Agora seja sincero, seja sincera neste momento. Você já se perguntou
ou perguntou para o vendedor, para o locador ou construtor da tua casa ou apartamento sobre o alicerce do imóvel em que você mora ou que pretende morar? Já perguntou sobre o alicerce? Escuta, me diga, eu gostaria de saber se a construção aqui está seguindo as exigências técnicas. Esse alicerce aqui foi feito com material de qualidade, material resistente? Estas podem ser perguntas que para muita gente não signifiquem nada. Mas se você soubesse para que serve o alicerce, daria muito mais importância a este elemento aqui da propriedade do que para a beleza, do que para o conforto e até mesmo para o preço. Olha, o alicerce é o principal piso de uma casa. Você sabe por quê? Olha, existem vários motivos e como isso aqui não é um curso de construção de casa e a gente também não tem muito tempo, nós vamos listar apenas 2 motivos. A maioria das pessoas não sabe, mas o chão, o solo onde a gente pisa, ele se move. É isso mesmo. A gente não percebe, mas existe um movimento debaixo dos nossos pés. E o que é que produz essa movimentação? Água, principalmente. Água da chuva que encharca o solo, faz com que a terra se torne instável. Outro motivo isso aí cabe mais em cidades grandes, óbvio, é o trânsito pesado em algumas vias. Mas o importante a saber é que este movimento não é constante e nem em uma só direção. Uma parte do solo que se move pode seguir em uma direção, mas outra parte do chão pode ficar parada. Ou seja, a parte do chão que se move puxa a casa para uma direção e a outra fica parada. Qual é o resultado disso? A casa acaba sendo esticada além dos limites das paredes. Agora imagine o lado da casa que fica a sala sendo levado e o lado dos quartos que fica parado. Essa esticada é que pode derrubar uma casa. Isso acontece no dia a dia de uma casa. Mas além desse movimento, uma casa também enfrenta o problema da infiltração. A umidade, que é a água, depois que ela penetra em uma casa, esse pode ser o tipo de problema mais difícil de combater. E onde é que entra o alicerce nisso tudo? O alicerce, que geralmente é feito de concreto armado, quer dizer, cimento, pedra e também ferro, faz com que o imóvel fique firme naquele lugar, sobre aquele piso. Entendeu isso aí? Então, o alicerce é um piso onde a casa é construída em cima. Se a terra se move, a casa não é esticada, porque ela não está em cima da terra, mas ela está em cima de onde? Do alicerce. E o alicerce é firme, ele não se mexe, e ele está ligado diretamente com a casa. Então não deixa a casa esticar, por isso a casa continua de pé. E como o alicerce também é grosso e muito mais compacto do que uma parede comum, a umidade não passa por ele. Como se vê, preocupar-se com o alicerce em uma casa é coisa de gente sábia. É disso que Jesus está falando aqui nessa palavra santa. Qualquer pessoa sábia constrói a sua casa sobre um alicerce firme, que nos dias do Senhor era uma pedra. Só mesmo um alicerce assim, para suportar o que vem a seguir. É claro que esse texto ele pode estar falando também dos diversos problemas na vida, os diversos ataques que vêm na vida. Mas Jesus diz que caiu chuva sobre aquela casa. Transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto sobre ela, ou seja, deram com força, com fúria. Então a impressão que temos é que a casa estava enfrentando um inimigo feroz e muito forte. Mas de acordo com esse versículo 25, veja, ainda estamos no 25. De acordo com ele, se a chuva, os rios e os ventos bateram sobre a casa e a casa não caiu,
é porque ela estava sobre o alicerce, sobre a rocha. Então a casa ela foi salva por causa disso. Se você observar essa passagem agora, quando a gente olha o texto, se você observar, é quase que um perfeito paralelo. É como se tivesse dividido ao meio, igualzinho de um lado e de outro. De um lado nós temos os versículos 24 e 25, e do outro os versículos 26 e 27, que são quase idênticos. É o que vemos quando nós lemos agora o versículo 26, com aquelas poucas diferenças dele. Mas o que surpreende mesmo neste versículo é que Jesus está falando de alguém que ouve as palavras do Senhor. E por que surpreende? Porque, como é um paralelo, não é verdade? Como é um paralelo, a gente espera que seja outro tipo de pessoa, alguém fora do círculo dos seguidores de Jesus. A gente espera que o Senhor falasse de alguém que não está nem aí para ele, por isso não quer ouvir nada das suas palavras. Mas o que é que nós lemos aqui? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Veja bem, não é aquilo que estava de acordo com as nossas expectativas. Jesus, ele passa a tratar de gente que ouve o que ele diz, mas não pratica as suas palavras. Então Jesus está falando de seguidores dele, gente que conhece suas palavras. Meu irmão e minha irmã, esta é uma advertência, sabe para quem? Isso mesmo, para nós. Nós os que seguimos e conhecemos as palavras do Senhor. O texto, ele nos diz que ouvir Jesus e não colocar em prática as suas palavras é coisa de insensato. O que é isso? Bom, essa palavra é o contrário de prudente. Nós vemos então que prudente é o sábio. Agir como Jesus acabou de falar aqui nesse versículo 26 é mais do que ser uma pessoa descuidada, uma pessoa desligada, ou então uma pessoa inconsequente, que já seria uma coisa séria. Aqui é muito mais que isso. É ser como louco, que é a melhor palavra para esta situação. Sim, só mesmo alguém completamente tolo deixaria de construir sobre uma pedra sólida, sobre um alicerce firme, como foi descrito aqui, a sua residência, lugar da sua moradia, para construir em cima de areia fina, instável, e que pode facilmente se transformar em lama pelo simples contato com a água. O que dirá então quando vier o que está aqui no versículo 27? A chuva, rios transbordando e ventos dando com ímpeto contra a casa. A casa de quem? Do tolo. Alguém pode construir a sua casa em cima da areia. O texto não está dizendo que alguém não pode, que é impossível isso acontecer. Jesus não está dizendo isso. Ele reconhece até que há quem construa sua casa em cima da areia, uma casa sem alicerce. Só que essa casa vai durar algum tempo. Ela não vai durar para sempre. E de acordo com Jesus, essa casa vai desabar. O texto está nos dizendo que ela desabou e foi grande a sua ruína. Só que essa advertência de Jesus, meu irmão, minha irmã, não é sobre uma rachadurazinha que apareceu e que já dura alguns anos, está observando ali, está progredindo, hein? Está devagarzinho, tem aquela rachadura ali, está aumentando, devagar, mas está aumentando. Não, ele não está falando disso. Ele não está falando disso. Não é disso que o Senhor está falando aqui nessa parábola. Jesus está alertando para o fato de que alguma coisa muito perigosa e inesperada, ou seja, algo que pode acontecer a qualquer momento, com certeza vai acontecer. Note que ele não disse se, como se fosse, quem sabe, vai cair uma chuva
quem sabe rios vão transbordar, quem sabe o vento vai bater com força. Não, ele não falou isso. Ele não disse isso. O Senhor Jesus, ele afirma que vem, ou seja, há uma certeza aqui. Vem tudo isso. Tanto é assim que os versículos 25 e 27 nos dizem o quê? Caiu a chuva. O que está escrito ali? Transbordaram os rios, os ventos deram com ímpeto contra aquela casa. Então está tudo aqui na linguagem da certeza, da afirmação. E esse tipo de afirmação, de certeza, não é algo exclusivo de Jesus. Não. Isso que Jesus está falando aqui é Bíblia. Sim, ele está utilizando linguagem bíblica. Tanto que no Antigo Testamento, essa mesma linguagem será repetida várias vezes. Sim, no Antigo Testamento os profetas falavam assim também, e eles usavam estes mesmos elementos. Algumas passagens tinham mais elementos, outros menos, mas a mensagem, o básico é o mesmo. Esta passagem aqui de Mateus está falando, meu irmão, minha irmã, de julgamento. Porque os mesmos elementos aqui citados, ou seja, chuva, rios e ventos, são encontrados em outras passagens para nos falar também de julgamento. Olha, eu vou citar só uma, e para o nosso espanto, trata-se sim de passagem que fala de pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas decidiram viver segundo seus próprios critérios e longe do Senhor. A que eu estou me referindo? Eu estou me referindo à passagem que se encontra no profeta Ezequiel. Irmãos, o profeta Ezequiel é alguém que, sim, ele se esforçou. Ezequiel, ele era um sacerdote, ele começa aos 30 anos, o seu ministério, e Ezequiel foi um pastorzão mesmo. Ele chegava junto, e às vezes ele tem uma linguagem até pesada, pesada mesmo. Eu fico imaginando um pastor hoje em dia falando como Ezequiel. Mas Ezequiel, ele fez a parte dele, porque ele viu o desastre. E Ezequiel, ele falou alto, mas o povo não deu ouvidos. Então, o Senhor trovejou lá do alto, e o que veio arrastou a nação inteira para o cativeiro. É o que vemos em Ezequiel, se você quiser acompanhar depois, Ezequiel capítulo 13, versículos de 10 a 14. Vou ler para você. Ezequiel capítulo 13, de 10 a 14, é uma passagem que vale a pena a gente conferir. Ezequiel 13, 10 a 14, diz assim: visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Caiam aqui é de caiar, pintar. Dize aos que a caiam que ela ruirá. Tem gente preocupada só em pintar a parede. Tá vendo só? Nada de se preocupar com alicerce, ou seja, estão se agarrando ao quê nessas palavras? Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está a cal com a que caiastes? Quando a parede cair, quem é que vai se preocupar com a pintura, não é mesmo? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para a consumir. E aí o versículo 14 diz: derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. A mensagem desta parábola aqui de Mateus capítulo 7 não diz respeito àquela relação, meu irmão, minha irmã, que existe entre ação e consequência. Vou explicar. Aquela relação tipo, se eu fizer o certo, me darei bem, mas se eu fizer o errado, vou me dar muito mal. Não. Essa parábola não está falando disso. Não é esta a mensagem. Por que não é essa a mensagem da parábola? Por que ela não está falando disso? Porque isso envolve várias ações.
repetições durante a vida, como quando o Senhor disciplina alguns dos seus filhos porque está em situação de pecado. Mas não é isso. Jesus, aqui, nesse texto, ele está falando do julgamento final, porque o contexto aqui é este. Tanto é que no versículo 22, ele vai falar sobre isso aqui. Naquele dia, muitos me dirão, veja, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Veja, o contexto é no final, julgamento final. Portanto, tratando de uma única situação, não de várias situações, como foi descrito aqui. Essa é uma única situação. O tempo de vida de alguém que ele escolhe para si. É esta a situação. Que tipo de vida você está escolhendo para você? Alguém pode dizer, tá, eu ouvi Jesus, eu ouvi isso aí que falaram de Jesus, eu até li aqui na Bíblia e achei tudo isso até interessante. Mas Jesus não tem nada a ver comigo. Nada. Nada. Eu olhei aquilo, não bateu, ó. Não tem... Eu vou seguir do meu jeito, minha vida. Alguém assim está construindo a sua casa na areia. Ouve sobre as palavras de Jesus, ouve, mas não está nem aí. Porque a vida, meu irmão, sabe, a vida, minha irmã, é uma construção diária. Cada escolha que nós fazemos, cada ação que nós praticamos, tudo isso, na verdade, tudo isso é a nossa empreitada na construção das nossas vidas. Quem vive sem colocar em prática o que aprendeu de Jesus é como uma casa construída em cima da areia. Mesma coisa. Esta casa, ou seja, esta vida, não vai durar, porque com certeza virão uma enchente, rios e ventos que baterão contra ela com fúria, com força, e ela não vai durar. É o julgamento. Ninguém assim vai ficar de pé. E esta enchente, estes rios e estes ventos, eles são o julgamento final. E tem o objetivo, então, do quê? Qual é o objetivo do julgamento? Um julgamento ocorre para que a verdade apareça, não é isso? No julgamento, o que é julgado ali são os fatos, a realidade. E aí a verdade aparece. Então, o que vai revelar ali os fundamentos naquele julgamento final. Vai revelar os alicerces onde as pessoas estavam agarradas. E a verdade que elas achavam, que elas entendiam, que elas pensavam, que era o estilo de vida delas, o pensamento delas, os seus princípios pessoais, aquilo não passou de uma grande mentira. E quem não estiver em Cristo, a sua ruína, o seu desabar, o seu desmoronamento, ou seja lá qual for a palavra que você escolher aqui, quem estiver desse jeito não vai sobreviver ao que está por vir aí. Agora veja a nossa situação atual. Mesmo em meio a essa pandemia em que nós estamos vivendo, a pandemia da Covid-19, nós estamos reunidos em espírito em torno da palavra de Deus. Não é isso? Você não era meu parente. Eu não te conheci na infância. Poucos estudaram nas mesmas escolas. Poucos na nossa comunidade de fé tiveram conhecimentos uns dos outros antes de serem reunidos ou de estarem reunidos na igreja. A não ser famílias, nós temos algumas famílias grandes na nossa igreja, né? E aí, com certeza, vizinhos, e aí acabaram se reunindo a nós pela graça. Mas, na maioria, não. Então, nós, quando nos reunimos para quê? Não é porque a gente tem um passado comum, ou porque nós somos uma associação de algum time, ou porque nós defendemos algum ponto de vista político. Não, nós não somos nenhum tipo de partido, nós não somos uma agremiação filosófica que defende algum tipo de princípio filosófico e isso nos une. Não, nada disso. Nós nos reunimos
em torno da palavra de Deus. A gente quer saber da Bíblia, a gente quer aprender mais sobre a Bíblia, o que que a Bíblia está falando, o que que ela nos ensina, o que que essas coisas que são ditas aqui, o que que elas querem dizer. Então a nossa preocupação, em primeiro lugar, é sempre nos reunirmos, em primeiro lugar, nos reunirmos em torno da palavra de Deus. E aí, nós aprendemos o tempo todo, porque nós somos convocados para estarmos juntos em igreja. Já foi dito aqui entre nós que não existe o verbo igrejar em português. É uma pena, né? Tem tanta palavra que aparece aí. Deletar, por exemplo, né? Não é uma palavra que era portuguesa. A palavra é inglesa. E rapidinho entrou no português. Vocês viram? Rapidinho entrou e pronto, já virou. Tá aí no português. Mas não tem igrejar. Vocês não pararam para pensar nisso? Eu estou esperando o dia que apareça a palavra igrejar, o verbo igrejar. Tem o substantivo igreja, mas o verbo não. E seria muito bom. A gente ia entender muita coisa. A gente se reúne em igreja. Como a gente não tem igrejar, a gente fala isso. A gente se reúne em igreja. E aí, não há outro motivo maior para a gente se reunir em igreja, para nós estarmos juntos, que não seja para aprender mais da palavra de Deus. Nós temos também outros motivos. Temos os nossos encontros, nossas festas, nossos entretenimentos, que é uma delícia tudo isso. Mas o motivo maior que nos une quando nós estamos reunidos é aprendermos mais da palavra de Deus. E é isso mesmo. Mas aí vem a pergunta, aprender para quê? Para que a gente quer aprender? Nós não estamos numa escola. Não vai ter uma prova. Não vai ter um vestibular. Sim, nós não estamos numa escola onde se aprende e depois é pedido para dizer o que é que nós sabemos. Nós aprendemos as coisas aqui da palavra de Deus para a construção das nossas vidas. É isso mesmo, construção de vida. E essa construção, ela ocorre a partir deste ensino. Esse ensino é o alicerce e a gente vai construindo sobre ele. São as palavras de Jesus. Os seguidores de Jesus, e nós somos cristãos, nós não somos seguidores de Moisés, nem de Abraão, nem de Davi, nem de Ezequiel, Isaías, pessoas maravilhosas, pessoas extraordinárias. Mas também nós não somos seguidores de Mateus, nem de João, nem de Paulo, nem de Tiago, nem nenhum desses. Todos esses, irmãos extraordinários do Antigo e do Novo Testamento. Mas nós não seguimos eles. Nós seguimos Jesus. Jesus Cristo. Por isso é que nós somos chamados de cristãos. Então, nós, os seguidores de Jesus, nós ouvimos o que ele diz. Mas nós ouvimos de olho na vida. A gente ouve Jesus, mas já pensando e agora? Eu quero já viver isso. Os verdadeiros crentes têm sede de praticar o que aprendem. Por isso, de nada, nada serve aprender e não viver o que aprendeu. Você pode saber a Bíblia de cor, pode conhecer todas as doutrinas. Olha, pode chegar para mim e falar assim, eu conheço todas as doutrinas sistemáticas. Pode escolher o sistema aí. Pode falar isso para mim, me impressionar. Mas não vai adiantar nada se você conhecer tudo isso e isso não fizer parte da tua vida. Se você não praticar essas coisas. Porque alguém assim vive como se não conhecesse os pensamentos e a vontade de Deus. Então, vou dar um exemplo aqui, quando vai tomar uma decisão sobre alguma coisa importante na vida, coisa importante, estou falando de coisa importante, como, por exemplo, casar-se. Já pensou? Casar é uma coisa muito importante. Então, mudar para uma outra cidade, muito importante isso. Ou então fazer uma compra ou uma venda muito grande. Ou então fazer um curso que vai durar vários anos, algo que vai tomar seu tempo, certo? Que tem a ver, com o seu futuro, e daí por diante. Coisas que exigem grandes decisões. Alguém resolve fazer esse tipo de coisa
sem levar em consideração as palavras de Jesus. Como é que isso pode acontecer? Quando alguém nem sequer faz uma oração. Uma oração, pedindo orientação ao Senhor, colocando-se debaixo da vontade de Deus sobre este ou aquele projeto. Será que isso aqui vai... Senhor, isso aqui é uma coisa muito grande, preciso da tua orientação. As tuas palavras são retas e santas. Quero saber sobre isso. Eu não entendo sobre essas coisas. O futuro, o Senhor conhece. Bom, querer coisas e dizer para Deus que quer estas coisas não é errado não, meu irmão, minha irmã. Diga, fale mesmo. Senhor, eu quero comprar um sofá novo. Eu estou querendo mudar meu telefone. Esse celular que está velho. E será que vai atrapalhar? Olha, com certeza a sua consciência vai ser alertada se você está na palavra dele. Será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou pensando em mim? Será que não vai atrapalhar o orçamento da minha casa? A palavra de Jesus não diz que eu tenho que amar o meu próximo? E aí? Viu só? A palavra do Senhor, ela nos orienta. Agora, errado é querer coisas e ficar em silêncio com Deus sobre essas coisas. Porque isso é agir como se Deus não existisse. Deus, né? Imagina. Como é que Deus pode... Como é que eu posso entender que eu estou caminhando com Deus, sou amigo de Deus, quero coisas, estou pensando em coisas, mas eu não toco no assunto. Eu só faço assim com quem não é meu íntimo. Então, como é que eu posso ter uma vida, como o Senhor Jesus fala aqui nesse Sermão no Monte, uma vida de oração? Que eu entro lá no meu lugar, sozinho, separado, que simboliza tudo isso, a minha intimidade com o Senhor, se eu não coloco isso diante dele. Quem age assim só demonstra que conhece a palavra de Deus, porque sim, já foi apresentado a ela, mas não dá a mínima importância ao que o Senhor disse naquela sua palavra. Esta pessoa está construindo a sua vida sobre a areia. E nós temos visto com facilidade um grande número de pessoas, não é mesmo? Nas igrejas, sem o menor desejo de praticar as palavras de Jesus. E aí tem gente que diz, não, aquele é o irmão fraco, aquela é a irmã fraca. É ou não é? Bom, a estas pessoas, principalmente, se houver assim alguém aqui no nosso meio, aproveite esta advertência. É uma advertência. Uma advertência, ela é feita para você, para cuidar de você. Você já viu uma placa numa estrada? Quando está escrito assim, perigo, pista escorregadia. O que você faz com a placa? Você fica com raiva dela? Essa placa aí. Fiquei com raiva dessa placa, não gostei dela. Você fica? Ou você agradece? Pô, ainda bem, ó, tem uma placa aqui, falando aqui na frente, ó, daqui a 100 metros, a pista está escorregadia, diminui aí. É ou não é? Então veja essa advertência do mesmo modo. Só que mais ainda, veja essa advertência como uma demonstração do amor de Deus por você. É isso mesmo. Se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo para arrependimento. Porque nós estamos no hoje, no tempo da graça. É tempo de arrependimento. É tempo de construir uma casa boa. Construa sua casinha. Construa sua casinha em cima de um alicerce maravilhoso. E aí, quando cair aquela chuva, quando os rios transbordarem, e quando vier aquele vento violento, furioso, impetuoso, sua casinha vai ficar de pé. Sabe por quê? Por causa do alicerce. Aproveite este tempo da graça. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá aqui juntos. Muito obrigado, Deus querido, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo registro da tua palavra aqui no Evangelho de Mateus. Muito obrigado, Deus amado, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado por todas essas coisas boas que o Senhor faz na nossa direção. O Senhor nos ama, o
O Senhor não nos repudia imediatamente. O Senhor dá tempo para nós, que nós aproveitemos esta janela maravilhosa, esta porta maravilhosa, esta oportunidade que a Tua palavra está nos dando, para que nós possamos nos arrepender, ó Deus, de estarmos construindo nossas vidas em cima dos nossos pensamentos, das nossas verdades, que no final serão reveladas como mentiras, os nossos princípios falhos, as nossas visões questionáveis, ó Deus. Estamos arrependidos disso e queremos construir sobre a Tua palavra, o Teu ensino, queremos viver no dia a dia as coisas maravilhosas que o Senhor tem falado para nós. O mais difícil o Senhor já fez. O Senhor está nos dando aquilo que é maravilhoso, que já é testado e aprovado. Nós só devemos seguir. Ó Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra. E, Senhor, salva pessoas que estão na igreja, caminhando com os demais, ouvindo tudo, Senhor, mas estão construindo suas vidas sobre a areia. Eles estão construindo sobre o alicerce da tolice, Deus. Tem misericórdia desses. Abençoa esses, ó Deus, com o perdão e que haja arrependimento da parte deles. Essa é a nossa oração, amado Deus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. O meu desejo é que você construa a tua vida pondo em prática as palavras de Jesus. Se isto ocorrer, com certeza, você poderá ter uma ótima semana. Até nosso próximo encontro.